Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver a radiciação, mas eu quero que vocês se atentem ao significado de radiciação. O que é? Nada mais do que a operação inversa da potenciação. Simples assim. Se você compreendeu o que é potenciação lá na nossa aula passada, facilmente entenderá a radiciação. Observe. 3 elevado ao quadrado. Nós já sabemos que essa expressão nós podemos resolver simplesmente multiplicando 3 por ele mesmo 2 vezes, ou seja, 3 vezes 3. E esse resultado dá 3 vezes 3, 9. Agora nós vamos fazer a operação inversa. Nós vamos colocar o resultado dessa expressão dentro do radical. E o nosso expoente virará índice do radical. Agora nós ficamos com a expressão raiz quadrada de 9. Como eu resolvo isso? Eu preciso encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulte em 9. Quem é? A gente já sabe, né? É o 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Logo, se 3 ao quadrado é igual a 9, então a raiz quadrada de 9 é exatamente igual a 3. Vamos a um outro exemplo. 2 elevado ao cubo. A gente já sabe que 2 elevado ao cubo é a mesma coisa de 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que dá exatamente 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Agora vamos fazer a operação inversa. Vamos colocar o resultado dessa expressão dentro do radical e o nosso expoente passará a ser índice do radical. Pessoal, os termos da radiciação nós vamos ver logo aqui embaixo, tá? Então, agora nós queremos resolver essa expressão, raiz cúbica de 8. Ora, eu preciso de um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulte em 8. Quem é? É o 2, né, gente? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá exatamente o 8. Então, se 2 elevado à terceira é igual a 8, a raiz cúbica de 8 será exatamente 2. Vamos a um outro exemplo. 5 elevado ao quadrado. Nós já sabemos que 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que o 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 5 vezes 5. 5 vezes 5 resulta em 25. Agora, vamos fazer a operação inversa. Vamos pegar o resultado dessa expressão e colocar dentro do radical. E o nosso expoente vira índice do radical. Como nós resolvemos essa expressão, ou seja, raiz quadrada de 25? Eu preciso de um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, dê 25. Quem é? É o 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, se 5 ao quadrado é igual a 25, a raiz quadrada de 25 é exatamente igual a 5. Percebe
que é justamente a operação inversa, o que uma faz, a outra desfaz. Vamos ver agora a nomenclatura dos termos da radiciação. Eu coloquei aqui a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Nós já achamos o valor aqui, né? Este símbolo é chamado de radical. O 9 é chamado de radicando. O 2 recebe o nome de índice. E o 3 nada mais é do que a raiz, ou seja, o resultado dessa operação. Pessoal, vamos dar uma atenção ao índice do nosso radical. Ele será sempre maior ou igual a 2. Não temos índices menores que esse valor, ok? Agora nós vamos ver alguns tópicos especiais da radiciação que são essenciais para a gente compreender melhor e resolver de forma mais simples esta operação. Índice 2. Aqui nós temos uma potenciação, 4 elevado ao quadrado. E nós sabemos, lá pela aula da potenciação, que 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, 4 vezes 4. Efetuando a multiplicação, 4 vezes 4, 16. Agora nós vamos fazer a operação inversa da potenciação, que é a radiciação, como nós fizemos lá no início. Nós vamos pegar o resultado dessa expressão e colocar dentro do radical. O nosso expoente da potenciação virará índice do nosso radical. E como nós fazemos a leitura dessa expressão? Ora, se lá na potenciação, qualquer número elevado a 2, nós dizemos que é elevado ao quadrado, na radiciação não é diferente. Aqui a leitura ficará raiz quadrada de 16. Então, sempre que nós tivermos o índice 2, a leitura correta será raiz quadrada. Além da leitura, nós precisamos saber que o índice 2, ele é opcional. Na maioria das vezes, ele não vai aparecer na expressão, ficando da seguinte maneira. Neste caso, fica subentendido que o índice é o 2. Resolvendo essa expressão, raiz quadrada de 16, eu preciso de um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, porque é índice 2, resulte em 16. Qual é esse número? É o 4, né? Porque 4 vezes 4 dá justamente 16. Pessoal, vamos dar atenção ao número 16. Perceba que ele é resultado de uma operação de multiplicação de um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, o 4. E por esse motivo, ele é chamado de número quadrado perfeito. Mas por que número quadrado perfeito? Ora, o quadrado é uma figura geométrica plana que tem todos os seus lados iguais, por isso mesmo chamado de quadrado perfeito. Observe, vamos considerar que a distância daqui até aqui vale 1 unidade. Então, o lado desse quadrado vai medir 1, 2, 3, 4 unidades, lado igual a 4. Obviamente, por tratar-se de um quadrado,
este lado também tem que ter 4 unidades. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. Sim, lado igual a 4. Contem comigo quantos quadradinhos nós temos dentro deste quadrado para determinar sua área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 é a sua área. Mas e se nós quisermos extrair a raiz quadrada de 16? Ora, a raiz quadrada de 16 é exatamente 4, ou seja, o valor do lado do seu quadrado perfeito. Assim como 16, nós temos outros números que são quadrados perfeitos. Vejamos, vamos considerar valendo uma unidade essa distância. Logo, o lado desse quadrado é 1, 2, 3, 4, 5. L igual a 5. Aqui, obviamente, 5. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5. Lado igual a 5. Contem comigo o número de quadradinhos que nós temos aqui dentro para determinar a área desse quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, sua área, 25. Mas e se nós quisermos extrair a raiz quadrada de 25? Ora, nós sabemos que a raiz quadrada de 25 é um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulta em 25, que é o 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. Observe que o resultado é exatamente o lado do seu quadrado perfeito. Vejamos outro exemplo de número quadrado perfeito. Aqui nós temos um quadrado com lado 1, 2, 3. L igual a 3. Obviamente, 1, 2, 3. Conte comigo o número de quadradinhos que nós temos aqui para determinar a área desse quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E se nós quisermos extrair a raiz quadrada de 9? Ora, a raiz quadrada de 9 é um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulta em 9. Nós sabemos que é o 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. O resultado é exatamente o lado do seu quadrado perfeito. Pessoal, agora eu vou mudar de tela para trazer para vocês a tabuada de Pitágoras, onde a gente vai conseguir ver perfeitamente quais são os números quadrados perfeitos. Essa é a tabuada de Pitágoras, que contém as tabuadas do 0 ao 10 completas. Com esta tabuada, nós podemos tirar muitas conclusões a respeito dos números. Porém, hoje, nós vamos nos ater aos números quadrados perfeitos, ou seja, aqueles números que são resultado da multiplicação de um número por ele mesmo 2 vezes. Mas como utilizamos essa tabuada? É a união de linha com coluna. Por exemplo, se você quiser saber quanto que é 2 vezes 3, exatamente 6. Se você quiser saber quanto que é 5 vezes 6, exatamente 30. Mas o que nos interessa aqui são os números quadrados perfeitos. O número 1 é um número quadrado perfeito, porque ele é resultado de um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, dá 1. Ou seja, 1 vezes 1. O 4 é um número quadrado perfeito,
porque ele é resultado da multiplicação de um número multiplicado por ele mesmo duas vezes, ou seja, 2 vezes 2, que é 4. O 9 é um número quadrado perfeito, porque ele é resultado da multiplicação de um número por ele mesmo duas vezes, ou seja, 3 vezes 3. O 16 é um número quadrado perfeito, porque ele é resultado da multiplicação de um número por ele mesmo duas vezes, ou seja, o 4. 4 vezes 4. O 25 é um número quadrado perfeito, porque ele resulta da multiplicação de um número por ele mesmo duas vezes, ou seja, o 5. 5 vezes 5, 25. O 36 é um número quadrado perfeito, porque ele é resultado da multiplicação de um número por ele mesmo duas vezes, ou seja, 6 vezes 6, 36. O 49 é um número quadrado perfeito, porque ele resulta da multiplicação de um número por ele mesmo duas vezes, ou seja, 7 vezes 7, 49. O 64 é um número quadrado perfeito, porque ele é resultado de um número multiplicado por ele mesmo duas vezes, ou seja, 8 vezes o 8, 64. O 81 é um número quadrado perfeito, porque ele é resultado de um número multiplicado por ele mesmo duas vezes, ou seja, 9 vezes 9, 81. O 100 é um número quadrado perfeito, porque ele é resultado da multiplicação de um número por ele mesmo duas vezes, ou seja, 10 vezes o 10. E assim sucessivamente, porque depois do 10 vezes 10, que dá 100, nós temos o 11 vezes 11, que resultará no número quadrado perfeito, o 12 vezes 12, o 13 vezes 13, o 14 vezes 14, até o infinito. Índice 3. Aqui nós temos uma potenciação, 2 elevado ao cubo. E o resultado dessa expressão, nós já sabemos que é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Agora vamos fazer a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Vamos pegar o resultado dessa expressão e colocar dentro do radical. E o expoente da potenciação passa a ser o índice do radical. Como fica a leitura dessa expressão? Ora, se lá na potenciação qualquer número elevado a 3 nós dizemos que é elevado ao cubo, na radiciação não é diferente. Aqui a leitura ficará raiz cúbica de 8. Então, índice 3, leitura raiz cúbica. Mas como nós resolvemos essa expressão? Nós precisamos de um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulte em 8. Quem é esse número? É o 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá exatamente o 8. Vamos dar atenção aqui ao número 8, porque ele é resultado da multiplicação de um número por ele mesmo 3 vezes. Por este motivo, ele é chamado de cubo perfeito. Mas por que cubo perfeito? Nós vamos usar aqui a mesma ideia dos quadrados perfeitos. Aqui nós temos a figura de um cubo, que é uma figura geométrica espacial, ou seja, ela possui 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura, e todas as suas arestas têm a mesma medida, por isso um cubo perfeito. Aqui nós vamos considerar a medida
das arestas como sendo duas unidades. Aresta igual a 2, aresta 2 e aresta 2. Para acharmos o volume do cubo, ou seja, tudo que cabe dentro dele, nós precisamos fazer a multiplicação entre o comprimento, a largura e a altura, ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E nós já sabemos que o valor disso é exatamente 8. 2 vezes 2 vezes 2. Então, o volume do nosso cubo é 8. E se nós extrairmos a raiz cúbica de 8? Ora, nós sabemos que a raiz cúbica de 8 dá exatamente 2, que é justamente a medida das arestas do cubo perfeito. Além do 8, nós temos outros números que são cubos perfeitos. Vamos observar esse outro exemplo. Nós vamos considerar que as arestas desse cubo medem 4 unidades. Logo, o seu volume, ou seja, tudo que cabe dentro dele, nada mais é do que a multiplicação da medida das arestas por elas mesmas 3 vezes, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o volume deste cubo é 64. E se nós extrairmos a raiz cúbica de 64? Ora, a raiz cúbica de 64, eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em 64. E nós já sabemos que é o 4. Logo, o resultado é justamente o valor da aresta do seu cubo perfeito. Um outro exemplo. Aqui nós vamos considerar a medida das arestas como sendo 3. Aresta 3, aresta 3, aresta 3. O volume do cubo, ou seja, tudo aquilo que cabe dentro dele, nós achamos através da multiplicação das arestas. O 3 por ele mesmo, 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Logo, o volume será 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Volume 27. E se nós extrairmos a raiz cúbica de 27? Ora, a raiz cúbica de 27 nada mais é do que um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que resulte em 27. E esse número é o 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. O resultado é justamente o tamanho de cada aresta do seu cubo perfeito. Radicando igual a zero. Aqui nós temos uma expressão da radiciação com radicando valendo zero. A leitura é feita raiz quinta de zero. Qual é o resultado? É um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes resulta em zero. É o próprio zero, né? Porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é exatamente igual a zero. Então, toda vez que nós tivermos o radicando igual a zero, o resultado será sempre zero. Radicando igual a 1. Aqui nós temos uma expressão de radiciação, onde o radicando vale 1. Como é feita a leitura dessa expressão? Raiz sexta de 1. E como eu resolvo? Qual é o resultado? É um número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes resulte em 1. É 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1
é exatamente igual a 1. Então, sempre que você tiver um radicando valendo 1, independentemente do seu índice, o resultado será sempre 1. Índice par, índice ímpar. Pessoal, presta bastante atenção nisso, porque essas expressões podem te induzir ao erro. Aqui nós temos uma expressão de radiciação onde o índice não aparece. Nós já sabemos que é o 2, né? Portanto, índice par. E como nós resolvemos raiz quadrada de 36? É um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulte em 36. É o 6, né? Por quê? 6 vezes 6 é igual a 36. Perceba que aqui nós temos raiz quadrada de menos 36. E o resultado precisa ser um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulte em menos 36. O 6, nós já sabemos que não é, porque dá resultado positivo. E nós queremos o resultado negativo. Então, nós vamos testar o menos 6. Menos 6 vezes menos 6. Menos 6 vezes menos 6 é a mesma coisa que menos 6 elevado ao quadrado. Lembra lá da potenciação, que há uma propriedade que diz que quando nós temos a base negativa e o expoente par, o resultado dá sempre positivo? 6 vezes 6, 36. Ou poderíamos constatar o sinal através da regra de sinais, menos com menos, que vai dar mais. Então, perceba que não há um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulte em menos 36. Então, essa expressão, ela não existe. Vamos confirmar isso nesse outro exemplo. Aqui nós temos a raiz sexta de 1, ou seja, índice par. Como fica o resultado? É um número que, multiplicado por ele mesmo 6 vezes, resulta em 1. É o próprio 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá exatamente 1. Aqui nós temos a raiz sexta de menos 1, índice par. Então, eu preciso de um número que, multiplicado por ele mesmo 6 vezes, resulte em menos 1. O 1 não é, né? Porque nós já testamos e dá positivo. Nós queremos negativo. Então, vamos testar o menos 1. Menos 1 vezes 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 menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de menos 1 elevado à sexta potência. Portanto, base negativa com expoente par, resultado positivo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Observe, então, que não há um número que, multiplicado por ele mesmo 6 vezes, resulte em menos 1. Então, essa expressão também não existe. O que nós podemos, então, concluir a respeito do índice par? Toda vez que nós tivermos índices pares, os nossos radicandos necessariamente precisam ser positivos. Então, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Vamos ver agora o índice ímpar. Aqui nós temos a raiz cúbica de 27, ou seja, índice ímpar. Qual é o resultado dessa expressão? Um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulte em 27. É o 3, né? Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 dá exatamente 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Aqui nós temos raiz cúbica de menos 27. Índice ímpar. Qual é o resultado? Um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulte em menos 27. O
O 3 não é, né? Porque ele vai dar um resultado positivo e nós queremos negativo. Então, vamos testar o menos 3. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso daqui é a mesma coisa que menos 3 ao cubo. Propriedade da potenciação. Base negativa com expoente ímpar, o resultado será sempre negativo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ou você poderia constatar o sinal fazendo a regra. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Logo, nós temos sim um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em menos 27, que é justamente o menos 3. Logo, essa expressão é válida. Vamos constatar aqui no outro exemplo. Raiz quinta de 1, índice ímpar. Qual é o resultado? Um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes resulte em 1. É 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Agora aqui nós temos raiz quinta de menos 1, índice ímpar. Qual o resultado? Um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes resulte em menos 1. O 1 não é, né? Porque a gente já viu que dá positivo e nós queremos o resultado negativo. Então, vamos testar o menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Isso daqui é a mesma coisa que menos 1 elevado à quinta potência. Propriedade da potenciação. Base negativa com expoente ímpar, resultado sempre negativo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui também, né? Nós temos sim um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes resulta em menos 1. Logo, a expressão é válida. Então, sempre que nós tivermos índice ímpar, o nosso radicando tanto pode ser positivo quanto negativo. Positivo e negativo para o radicando.